adultos, na lição 12 da revista dos adultos. O tiração é um modelo de missões da Igreja de Antioquia. No trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, continuando o tema sobre missiologia, vamos falar sobre a Igreja de Antioquia. Podemos extrair importantes exemplos, modelo para a Igreja missionária hoje, glórias a Deus. Então, possamos também imitar essa Igreja nesses aspectos. A gente vai ver que Deus, na sua infinita sabedoria, onde então essa igreja, os crentes creem ali naquele lugar, aleluia, uma igreja que vai receber Barnabé e Paulo, para orientá-la, e essa igreja orando, jejuando, sempre exercitando a disciplina da piedade, o Espírito Santo então dirigia a vida daqueles crentes, e aquela igreja que era gentil, que ela vai se tornar estratégica de tal maneira a partir dela, Paulo e Barnabé saírem de suas viagens missionárias, aleluia, alcançando o mundo, glórias a Deus. Depois de Jerusalém, ela se torna a segunda igreja mais importante naquela época, louvado seja o Senhor. Podemos extrair importantes lições do modelo de missões desta igreja. Textual: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Atos 13, versículo 2. A verdade prática, a ação do Espírito Santo é garantia do sucesso de toda a obra missionária. Graças a Deus. Já podemos perceber um dos aspectos dessa igreja. Eles estavam sempre sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Orando, jejuando, buscando, e Deus falava com eles, e orientava-os. E a partir dessas orientações, a igreja se expande, A igreja de Antioquia se torna esse centro missionário para o mundo. Glórias a Deus. Texto bíblico se encontra em Atos 11, 19 a 26 e no capítulo 13, de 1 a 5. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa do Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E seguindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como cooperador. Louvado seja Deus. Os objetivos dessa lição são apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia, expor sua natureza missionária e enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Glórias a Deus. E a introdução diz o seguinte: nessa lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial de comunhão e como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum e oração para pedir a orientação do Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, e uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Então, a igreja realmente
dirigida pelo Espírito Santo. Nos leva a esse lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo movia-os, aleluia, e falava com eles, né? Dirigia a igreja de maneira maravilhosa. Né? Já vimos na edição passada que a missão é de Deus, né? Deus tem essa missão, Ele quer salvar os homens, enviou o seu Filho, a missão passou também a ser do Filho, o Filho executou a missão, glórias a Deus, iniciando a igreja, e ele foi para o Pai e deixou o Espírito Santo dando continuidade à obra. Então, quem está fazendo a missão hoje é o Espírito Santo, usando o corpo de Cristo, que é a igreja. Louvado seja o Senhor. Então, ele sabe o caminho certo, ele sabe a direção certa que nós devemos trilhar. Por isso, precisamos ser dependentes dele. Mas é com a igreja de Antioquia, jejum e oração, e buscando a orientação do Espírito Santo. Como diz aqui o comentarista, né? Jejum e oração para pedir orientação, jejum e oração para executar a orientação. Louvado seja Deus. Primeiro tópico é a igreja de Antioquia, natureza e características. O primeiro subtópico é a Antioquia da Síria. Então, já faz essa ressalva, pois existia outras Antioquias. Paulo também pregou em Antioquia da Pisídia, mas também como da Síria. Nessa Antioquia, havia várias Antioquias, como citei, em homenagem a Antíoco Epifânio, né? Foi aquele governante, né? Aquele general que dominou aquela região. Muitas cidades surgiram com seu nome. Essa da Síria distanciava cerca de 400 quilômetros de Jerusalém. E naquele momento, a partir da morte de Estevão, surge aquela perseguição. Muitos crentes saíram, né? Fugindo, pregando, mas como vimos, pregavam só aos judeus. Mas teve alguns que foram pregar aos gentios, deu certo. A igreja nasceu ali, naquela cidade. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Então, a cidade era importante, era uma das 3 maiores cidades do Império Romano, era Roma, Alexandria e Antioquia. O cristianismo era a segunda igreja mais importante, né? Jerusalém e Antioquia, e ela teve esse papel fundamental, né, para a missão. E essa característica de haver vários povos, várias nacionalidades ali, também servia, né, para o propósito de Deus. O Senhor queria que o Evangelho chegasse em todo o mundo, glórias a Deus. Então, quando os gentios recebem ali a palavra e creem, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, conforme o texto bíblico, né, alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando na Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, se cumpre ali o propósito de Deus. Né? Eles ficaram, a princípio, só em Jerusalém. Mas Jesus disse que eles não tinham em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E começava a despontar, né? Aleluia, o cumprimento dessa parte do ID que o Senhor Jesus havia mandado. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa autoral centralizada em Jerusalém para o ministério dos gentios, a partir de Antioquia da Síria, e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos 13 e 14. A volta ali da viagem de Paulo, mas é outra Antioquia. Falamos, havia várias cidades com esse nome. Sobre o subtópico, a igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, Atos 8:1, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria, Atos 11, 22-23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, Atos 11, 26. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas 2 cidades mais importantes do que a Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para as outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Né? Deus sempre, de forma sábia, escolhe o lugar para dali germinar a boa semente. Glórias a Deus. Então, Antioquia
ela é importante nesse aspecto, e os crentes chegam ali e pregam o Evangelho, e aqueles gregos, né, aqueles gentios, creem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja vai ser bem fundamentada, como veremos mais à frente, e dela vai surgir, então, a obra missionária com toda a sua força, né, para realmente espalhar o Evangelho para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Como essa cidade foi estratégica nesse momento, né, depois também Éfeso vai ser também outra cidade estratégica na Ásia, né, ali naquela região que Paulo também usou daquela cidade como ponto estratégico. A Antioquia é a que dá impulso à obra missionária. Terceiro subtópico, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos, os obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Então, nenhum apóstolo, mas sim, né, os crentes que na perseguição estavam ali fazendo a vontade do Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então, obra de leigos, como diz o comentarista. Por causa do anúncio do Evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Atos 11, 26. Não é imediatamente, né? Quando Barnabé chega, que os discípulos são chamados de cristãos, mas na sequência aqui do texto, né, a igreja cresce por um ano, cerca de um ano. Paulo, né, e Barnabé vão instruir aquela igreja, vão ensiná-la. Louvado seja o nome do Senhor. Barnabé é esse personagem que sempre está nos bastidores, né? Glórias a Deus. Lá na Atos 5, né, naquele momento, é citado seu nome, quando ele oferta ali, em consonância, né, todos os outros discípulos que vendiam suas propriedades, tinham tudo em comum. Barnabé também fez assim. Aí Ananias e Safira viram e por conta intenção, né, por enganar, e acabaram morrendo. Barnabé também, a gente vê que ele é que vai introduzir Paulo, né, recém-convertido ali na presença dos discípulos. O Barnabé sempre está atuando assim por fora, mas é fundamental o papel de Barnabé. Né? E agora ele chega em Antioquia, vai buscar Saulo, né? Saulo já tinha passado alguns anos, já tinha estudado mais, já tinha recebido inúmeras revelações do Senhor. Paulo, agora preparado, vai para a igreja junto com Barnabé para ensinar ali, glórias a Deus. A ponto, né, os crentes darem testemunho de serem chamados de cristãos. É claro que, a princípio, era pejorativo, né, ser chamado de cristão, era quase ofensivo, né, para eles. Era algo que eles se orgulhavam, né, ser comparado com Cristo. Louvado seja o Senhor. Cristão quer dizer pequenos cristos. Glórias a Deus. E nessa igreja, então, Barnabé e Paulo vão prepará-la, né, e vão ensinar uma sã doutrina, a ponto de mais à frente a gente vê que já havia profetas, doutores, né, naquela igreja. E havia também a prática do jejum, da oração e da dependência do Espírito Santo. Glória a Deus. Ela foi bem ensinada, bem instruída, bem fundamentada. Aleluia. E gerou muitos frutos para a obra missionária. Segundo tópico, uma igreja missionária em ação. No primeiro subtópico, havia alguns profetas e doutores. Atos 13:1. A igreja de Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. O doutor não é um título assim para se exaltar. O doutor quer dizer mestre. Talvez profeta, né, que é sempre ligado à palavra, né? Ou seja, eles transmitiam a palavra de Deus, né, os pregadores, né, aqueles que, aleluia, praticavam ali o querigma, né? Glória a Deus, a unção da palavra. E os mestres que se ensinavam, né?
A gente sabe que cada um tem seu dom, né? Paulo tinha vários dons, né? Paulo era profeta, Paulo era pastor, era doutor, glórias a Deus. Mas cada um tem seu dom, tem sua particularidade. Deus usa cada um conforme as suas características, né? Deus, Ele nos dá o dom, Ele nos capacita e utiliza-nos, cada um do seu jeito, conforme a sua multiforme graça. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela igreja havia essa liderança atuando, né? Ensinando realmente a palavra do Senhor. Segundo subtópico, uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia é constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso; Simeão, negro, africano; Lúcio, sirineu, africano; Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, tetrarca, que é Herodes Antipas, o que matou João Batista; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração, serviço, na diversidade de pessoas salvas, trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Então, talvez a igreja de Jerusalém, formada de judeus, porque a gente vê, né, essa variedade. Louvado seja o Senhor. Deus usava todos de forma poderosa, né, como o texto enfatizou, né, a liderança servidora. Estão todos ali realmente servindo ao Senhor, sem distinção, né, de cor nem de raça, nem de posição social, nada. Né? Era todos um em Cristo. Terceiro subtópico, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas e mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Versículo 2. Normalmente, quando se busca assim, o Senhor em jejum e oração, é porque está pedindo algo, né? Ou necessita que o Senhor faça algo para a igreja. Então, eles buscando o Senhor fala com eles, orienta-os. Após receber a orientação do Espírito, e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. Não era algo apenas eventual, né? Esse jejum e oração, mas é uma prática da igreja. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto da obra de Deus, devemos entrar no propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Então, eram dependentes do Espírito Santo, buscavam sua orientação e até para cumprir, também isso era baseado na oração e no jejum. E o terceiro tópico, o serviço de missões. O mesmo tópico, o início das missões cristãs. A ativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. Né? Então, o próprio Espírito Santo falou com a igreja, né? O profeta, aleluia, e disse o seguinte: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Glórias a Deus. Disse a pessoa e disse que tinha uma obra que havia já chamado, vocacionado esses homens. Glórias a Deus. João Marcos, autor do Evangelho, que tem o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém. Atos 2:25. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Atos 13:5. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Atos 13:5. Então, Marcos, que era o mais jovem, que estava ali realmente para servir, né? Era bem necessário ali para Paulo e Barnabé, desistiu, né? Em Perge ele voltou. Isso vai até gerar depois uma dissensão entre Paulo e Barnabé na segunda viagem, querendo levar João. Paulo não queria e acabaram se dividindo. Mas então ele sai, os três, e em Perge, João Marcos deixa a dupla e volta. Segundo subtópico, roteiro da viagem e atividade missionária. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, missões em Antioquia da Psídia, outra Antioquia, Atos 13, 14 e 52, missões em Icônio, Atos 14, 1 a 7, missões em Listra,
Atos 14, 8 a 20, parte A, missões em Derbe, Atos 14, 20, parte B a 21, parte B, e missões em lugares antigos e novos, Atos 14, 21, B até 28. Regresso à Antioquia da Síria, Atos 14, 27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas à cidade e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição, oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Então, a gente tem modelo aqui. Paulo, com suas estratégias, pregando, aproveitando ali a sinagoga para anunciar os judeus, mas também ganhando os gentios, louvado seja o Senhor, formando liderança, revisitando, tudo isso a gente vê nas viagens de Paulo como uma estratégia para as missões de hoje, e tudo sai ali, inicia-se em Antioquia da Síria, eles fazem a primeira viagem e retornam, inclusive para fechar a conta, como veremos aqui. Havendo cumprido essas outras tarefas, os missionários voltaram para Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Atos 14, 24 e 28. Eles poderiam dizer de sã consciência, missão cumprida. Não ia parar por ali. Paulo tinha esse ímpeto de ganhar almas, louvado seja o Senhor. Ele poderia até dizer missão cumprida, mas ele sabia que, aleluia, a seara ainda era muito grande para ser alcançada. E o terceiro subtópico, prestando contas. Também é algo que a gente tem que extrair um modelo para a missão atual, que a igreja, ela envia e o missionário ele relata o que está acontecendo, é a prestação de conta. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas. Curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, um grande legado missionário, deixado pela igreja de Antioquia, foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Atos 14, 27. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia de missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. O missionário tem que ter uma igreja local para enviar, para sustentá-lo e para orar por ele, glórias a Deus. E também para ele prestar conta aos pregadores itinerantes, que muitas vezes sai por aí, às vezes não tem nenhum pastor, não sabe nem como é que vai a vida espiritual daquele pregador, pois ele não tem um vínculo espiritual nem com a sua igreja. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem, Atos 14, 27 e 28. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor, que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que na obra missionária que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus bolos. Salmo 126, 6. Então, a obra é dura, a obra é difícil, tem os revés, tem o sofrimento, mas também tem fruto. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Paulo apanhava, sofria, era injustiçado, maltratado, preso, mas se alegrava no Senhor quando ouvia as almas que o seu esforço gerava. Louvado seja o Senhor. Então, extraindo esses modelos, essas lições do modelo que é a igreja de Antioquia, dependência do Espírito, buscar a sua orientação, jejuar, orar, cumprir o que Deus mandar, obedecer. Aleluia, uma igreja que era formada de várias pessoas, de várias nacionalidades. Aleluia, sem acepção de pessoa. Aleluia, Paulo saindo e fazendo a obra missionária a partir dali e retornando, prestando conta, tendo vindo para a sua igreja e alegrando os irmãos. Louvado seja o Senhor pelo resultado da missão. Graças a Deus. Concluindo, à luz dessa lição, podemos afirmar que a Igreja Cristã cumpre o seu propósito com a cultura de missões
faz parte da sua rotina. Mais uma vez citando a missão de Deus, seu Filho foi enviado, fez a missão, e hoje o Espírito Santo está nessa cabeça. Só que o Espírito Santo, e ele faz a obra utilizando-se da igreja. Como pode um crente não gostar de missão? Aleluia, se é a nossa responsabilidade, é o nosso papel também cumprir a missão que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, isso é instrumento do Espírito Santo. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários da nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Essas são responsabilidades nossas, de cada crente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas, sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Infelizmente, a gente vive em dias de homens de amor de si mesmo, pessoas que vão para a igreja, né, apenas como consumidores, vão ali assistindo, mas se esquece que nós devemos ser discípulos de Jesus. Para ser discípulo tem que ser testemunha. Testemunha quer dizer mártir. Ou seja, nós devemos nos entregar, nos envolver com a obra, fazer a obra, amar missões, louvado seja o Senhor, e não ser apenas um consumidor do produto gospel, mas ser realmente um crente, um cristão, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Fazer como os crentes de Antioquia, que foram os primeiros a serem chamados cristãos. Louvado seja Deus. Próxima lição, o propósito de missões. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te louvamos, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor continue despertando, Pai. Essa lição foi, Senhor Jesus, um chamado para cada crente, Pai, se envolver com a tua obra. Nos ajuda, Pai, a cumprir, Pai, as nossas responsabilidades, a cumprir o ídolo do Senhor, Pai, cooperar com aqueles que estão fazendo em lugares mais distantes. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos desperta, que possamos ser como essa igreja de Antioquia, que amava missões, como o apóstolo Paulo, Pai, que entregou sua vida para fazer a obra missionária. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa a tua igreja. Amém. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.